Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus, porque temos mais esta oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. É muito bom, é muito gratificante poder ler esta palavra e compartilhar com você. Estava lendo e meditando, Deus falou muito ao meu coração. E como é bom poder transmitir algo que Deus toca na nossa vida. Que você também possa transmitir esta mensagem, se ela tocar o teu coração, passe para alguém que precise ouvir. Eu sei que Deus ele tem algo para tratar com cada um de nós. Curve a sua cabeça só por um instante. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Fala conosco agora através da tua palavra e que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O título que eu coloquei para que a gente pudesse ter, um título para meditarmos, a graça da salvação. Que coisa, é uma graça, é um favor que nós merecemos. A salvação é um dom de Deus, né? Isso não vem dos homens, mas é um dom de Deus, é um presente dado a cada um de nós. Então, a graça da salvação. E essa salvação está disponível, está liberada a todos, né? Todos nós temos acesso, poderemos ter acesso a esta salvação se entendermos o propósito que Deus teve em mandar o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar e nos resgatar. Eu estava aqui meditando na carta que Paulo mandou, uma das cartas pastorais, tanto a de 1º e 2º Timóteo quanto a de Tito, são cartas pastorais. Deus mandou a este jovem Tito, que era um grego, um grego, ele não era judeu, convertido ao judaísmo, ao cristianismo, melhor dizendo. E esse grego, Tito, estava com Paulo lá em Creta. Provavelmente entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, nós vemos ali Paulo agindo em Creta, abrindo igrejas, e agora Paulo vai para a Macedônia e ele deixa Tito para terminar, para concluir a obra. Que ele tinha que falar, colocar presbíteros, colocar pessoas responsáveis nas igrejas, alertar os homens, as mulheres, os jovens, falar da conduta cristã, dos princípios da palavra de Deus, fortalecendo aquelas igrejas. Então, aquilo que Paulo com Tito fizeram entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, agora Paulo deixa Tito para continuar aquilo que faltava, aquilo que restava concluir nessas igrejas. Então, você vai ver isso que está lá em Tito, essa epístola a Tito, capítulo 1, versículo 5, ele fala: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu instruí. E ali ele vai colocar pastores, presbíteros, pastores, responsáveis, líderes, e ele vai dar aqui característica de como tem que ser um líder, uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai assumir uma responsabilidade e que seja exemplo para as pessoas que vão ser lideradas por esse presbítero, por esse líder. Então, Tito tinha esta responsabilidade de continuar falando aquelas igrejas e nomeando pastores, pessoas responsáveis para dar continuidade na obra. E agora nós vamos pular lá para o capítulo 2, e ele vai falar graça salvadora. A tarefa de Tito em Creta era dar continuidade naquilo que Paulo não tinha acabado, por isso que ele deixou Tito lá. E agora você vai ver a graça da salvação, a graça salvadora de Jesus. Então está lá no capítulo 2, de 11 a 15. Preste bem atenção como é importante estas instruções que Tito dá com relação à graça do Senhor Jesus. Ele começa assim, Tito 2, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então ele dá aqui algumas instruções com relação a como nós temos que renunciar às coisas passadas, às paixões, aquilo que nós fazíamos, porque a graça de Deus foi dada a cada um de nós, gratuitamente, é um dom que nós não merecemos. Só que também nós temos que nos esforçar, lutar para abandonar, para deixar, Ela nos ensina a renunciar. Renunciar é deixar de fazer as coisas erradas. A impiedade, as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Não é só naquela era presente, no primeiro século, quando esta carta foi escrita, mas hoje, essas mesmas instruções que Tito estava dando àquelas igrejas servem para nós hoje perfeitamente, porque estas instruções
são para que a gente continue renunciando àquilo que o mundo tem enchido a mente das pessoas, tem cegado o entendimento das pessoas. Então é renunciar às paixões mundanas, tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E ele continua no versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, até quando eu tenho que renunciar? Até quando eu tenho que abandonar as coisas erradas? Até quando eu tenho que buscar a minha santidade, o aperfeiçoamento, o crescimento espiritual? Ele deixa claro aqui, até que a bendita esperança, a nossa bendita esperança, olha, eu tenho uma esperança que um dia Jesus vai voltar. Ele prometeu que iria voltar, então você, como eu, devemos aguardar, né? Fazermos tudo aquilo que ele espera que a gente faça, se esforçando para manter uma vida íntegra perante o Senhor, ter uma vida que possa chamar a atenção de outras pessoas pela nossa conduta, né? Como ele fala aqui, né? Uma maneira sensata, justa e piedosa de viver, né? O mundo hoje é um mundo perdido, um mundo caído, um mundo que um quer destruir o outro, e hoje você vê, as pessoas nem têm mais vergonha de falar que quer o mal da outra. As pessoas nem se incomodam mais que descobrem o caráter dela. Eu sou assim mesmo, sai da frente que eu passo por cima. Mas renunciar a estas coisas, né? Porque o mundo ele vence pela força do braço. Ele vence pela iniciativa própria, ele vence pela sua própria determinação. Mas Deus nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Nós temos que lutar, sim, temos que nos esforçar, não podemos cruzar os braços e nos acomodarmos, as coisas vão cair do céu. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que nós temos que ter uma vida sensata, justa, piedosa, ou seja, a contramão disso que nós estamos vivendo, nesta geração presente, naquela geração que Tito escreveu no primeiro século, mas nessa geração presente, a nossa vida tem que ser desta forma, igualzinho às instruções que Tito estava dando para aquelas igrejas de Creta. Enquanto isso, né, estamos aguardando a volta do Senhor, a nossa bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma esperança maravilhosa, porque a gente enfrenta tantas lutas, né, tantas provações, tantas dificuldades, e como o salmista falava, né? Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por essas provações? Até quando o ímpio vai prevalecer? Até quando parece que aquele que é injusto não tem tempos ruins? Mas o Senhor, ele mostrou tanto para os salmistas, que foram mais de um que questionaram, mas quanto mostra para nós também, que o Senhor está presente. Que temos nesse mundo aqui lutas constantes, mas nós temos que ter em mente, né, aquilo que é o mais importante, a esperança da volta do Senhor Jesus, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele veio, né, como humilde numa manjedoura, pregou as boas novas de salvação, levou muitos aos pés, né, para o reino celeste, ou seja, pregando as boas novas de salvação, o reino de Deus havia chegado através de Jesus, curou todos os tipos de enfermidade, mas ele estava encarnado, como homem, encarnado, ele precisava receber um corpo para entregar esse corpo em sacrifício por nós. E depois, quando ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele prometeu que voltaria. Então, esta promessa que está bem viva, bem latente na nossa mente, nós temos que cultivar. Olha, as lutas não podem, não devem me impedir de manter essa viva esperança. Olha, tá difícil, mas vai chegar o tempo em que o Senhor vai voltar. E aí, meu irmão, que maravilha vai ser o Senhor nos levando para a sua glória. Teremos uma eternidade. Não é assim 1 ano, 2, 5, 10, 1 milênio. É a eternidade com Deus. E aí a garantia, né, da nossa viva esperança. Quando ele fala viva esperança, é para que ela seja reativada a cada dia na nossa vida. Cada dia tem que ficar esperando. Eu estava esperando o ano passado, Jesus não voltou, então deixa para lá, eu acho que eu me enganei, eu acho que a palavra aqui não quer dizer bem isso, eu acho que está muito longe a volta do Senhor. Não, a viva esperança é cultivar a cada dia, ter a fé renovada a cada dia, para saber que o Senhor pode voltar a qualquer instante. A hora e o dia ninguém sabe, como diz a palavra, mas ele está prestes a voltar. Por que ele está prestes a voltar? Você sabe, você está vendo o que está acontecendo no mundo. E o lindo desta palavra que nós pregamos, esta palavra maravilhosa que nós temos nas nossas mãos, é que ela está se cumprindo, né?
há quase 2000 anos, ela completou de ser escrita. E desses quase 2000 anos para cá, nós temos presenciado, através dos acontecimentos, que aquilo que já estava escrito está se cumprindo. Só que tem uma coisa, cada vez mais a palavra está sendo evidenciada para os nossos dias, os dias atuais. Paulo estava dando ali umas instruções para aquele pessoal, para que, Paulo falando a Tito e Tito dando as instruções para aquelas pessoas que tivessem, de fato, a sua vida reta, sensata, piedosa, naquela geração perversa, mas é para nós hoje também. E aquela geração já tinha momentos difíceis. Imagina hoje, quase 2000 anos, onde a iniquidade, o pecado, onde a violência, a injustiça, a mentira, o engano, a perseguição intensificou-se. Então, nós podemos entender que a volta do Senhor está muito próxima. Aliás, nós estamos vivendo, já no princípio das dores. Como diz lá em Apocalipse, quando essas coisas começarem a acontecer, então nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, guerras, terremotos, tudo que já estava previsto já aconteceu já há muito tempo, não só neste século, no século passado e séculos anteriores a esses também. Então a gente está vendo que cada vez mais o cumprimento da palavra está evidente. É só a gente confrontar e verificar que vale a pena seguir essas instruções que Tito estava dando para aquela igreja, para aquelas igrejas, para aqueles líderes daquelas igrejas. E aí ele continua no versículo 14 do capítulo 2 de Tito. Ele se entregou, falando de Jesus, por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O que ele está falando aqui? Que Jesus se entregou, Se entregou por nós, a fim de nos remir, nos resgatar, nos tirar das garras de Satanás, nos comprou, nos lavou, nos redimiu, para que a gente fosse feito um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, nós que conhecemos o Senhor, nós que temos o Senhor Jesus no nosso coração, que declaramos a nossa fé em Jesus, nós temos que mostrar para o mundo que, de fato, temos que fazer boas obras, temos que influenciar, temos que viver uma vida sensata, justa, piedosa, temos que fazer a diferença neste mundo. É isso que aqueles moradores de Creta, daquelas igrejas, estavam sendo orientados para ter esta vida irrepreensível. E ele fala assim, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Estas coisas que você deve falar, estas coisas que as pessoas precisam saber. E não é diferente hoje, como eu falei há pouco, é estas coisas que nós estamos presenciando, é estas coisas que o mundo precisa ver. Hoje é difícil achar uma pessoa honesta, não é? É difícil. Quando você acha um honesto, nossa, puxa, ele devolveu o dinheiro, ele devolveu o troco, ele achou a carteira e ele ligou para a pessoa para entregar tudo que tinha na carteira. Nossa, a pessoa sai nos noticiários aí como alguém, um super-herói, que não existe. Uma pessoa justa, piedosa, que faça as boas obras, que alguém possa ver, nossa, essa pessoa é justa, essa pessoa tem, de fato, um caráter aprovado por Deus. E é isso que Paulo pediu para que Tito escrevesse. Através dessa carta, estava orientando Tito passar essas instruções para aquelas igrejas. Então, meu irmão, exatamente, se pegarmos as epístolas de Paulo através de Timóteo e de Tito, são as mesmas instruções que eles tinham naquela época, são precisas, exatas para o dia de hoje. E aí, nós vamos também continuar um pouquinho aqui, falando agora da conduta cristã. Nós falamos, o tempo que Tito estava em Creta, foi entre a segunda e a terceira prisão de Paulo, e Tito esteve com Paulo fundando as igrejas, agora Paulo teve que se ausentar e deixou Tito para continuar essa tarefa que nós vimos aqui. Ele falou também da graça salvadora, a importância de salientar que a salvação não vem pelas obras, as obras são importantes. É importante fazermos as boas obras, como ele fala aqui. Isso você deve ensinar, exortar e repreendendo-os com toda a autoridade, para que você também possa se dedicar às boas obras. Além de ser um cristão irrepreensível, santificado ao Senhor, tem que fazer as boas obras, mas não são as obras que salvam alguém, que salvam uma pessoa. É através da graça, da misericórdia do Senhor em mandar o seu Filho amado.
E aí no capítulo 3 ele vai falar da conduta cristã. Claro que vou ler só um trechinho aqui, você pode ler todo o capítulo, né? Todo o livro que é pequeno, são só 3 capítulos esse livro, essa epístola de Paulo a Tito, mas 3 aqui nós vamos ler um trechinho dele, que nós vamos salientar a conduta cristã. A conduta cristã daquela época é a mesma que tem que ser hoje, porque o cristão é cristão ontem, é hoje e amanhã também vai ser cristão. As obrigações de cristão de ontem são as mesmas de hoje e serão as mesmas de amanhã. Por quê? Nós não podemos ter 2 caras, não podemos ter a máscara de alguém santo dentro da igreja e fora da igreja. Ninguém me conhece, então eu posso fazer o que eu quero fazer de errado. Não, não. O cristão é onde for, ele é cristão, em qual época seja. O meu pai era um cristão, o meu avô era um cristão, e aí você tem essas experiências também, e eles viveram na sua época, no seu contexto, mas vivendo uma vida reta, santa, íntegra, sensata, piedosa, fazendo as boas obras. Então o cristão ele tem o mesmo papel, não muda. Passaram-se quase 2000 anos desde que essa epístola foi escrita, mas não mudou. As instruções são exatamente as mesmas. Sabe por quê? Porque o homem é o mesmo. Muda a cultura, muda a tecnologia, facilita muito a ciência evoluir, né? Como é bíblico também, lá em Daniel fala que a ciência iria se multiplicar, e isto você já pode ter como uma das profecias cumpridas, que você pode ver a inteligência artificial, assusta a gente, né? De ver a evolução do conhecimento humano. Então, tudo isso, a Bíblia já falava que ia acontecer, e agora você já está nessa época, na época de Daniel, né, lá na Babilônia, quando ele foi levado, né, de Jerusalém para a Babilônia, passou 70 anos lá, depois caiu a Babilônia, veio os medos e persas, ele continuou ainda lá no palácio, porque ele era uma pessoa justa, sensata, íntegra, um servo fiel, que tinha uma conduta irrepreensível. Tentaram achar alguma coisa contra o seu caráter para acusá-lo, porque ele era um líder e foi colocado acima dos líderes, e ele incomodava, porque alguém queria fazer coisas erradas, ele não deixava. Alguém queria se corromper, ele não deixava, porque ele não era corrompido. Bem diferente dos nossos dias. Então vamos achar algo em Daniel que a gente possa acusá-lo. E aí levantaram uma calúnia que ele estava orando ao seu Deus, coisa que havia sido feito um decreto por causa dessas pessoas que foram na cabeça do rei. Rei, faz um decreto aí que ninguém pode por 30 dias orar para ninguém, exceto para o Senhor. Então o rei gostou disso. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, todo o tempo, todos os dias. Isto é uma vida sensata, reta, íntegra, uma conduta cristã. Daniel não tinha uma aparência de cristão, ele vivia aquilo que falava. Portanto, essas mesmas instruções que quando Daniel viveu lá no passado, quando Tito aqui, com essa epístola de Paulo a Tito, recebeu as mesmas instruções de Paulo e passou para aquelas igrejas de Creta, hoje nós estamos comentando com você as mesmas instruções, quase 2000 anos depois, servem exatamente para nós. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa de ver que a palavra não muda. A palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra do Senhor jamais passará. Não é? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. São justas, são verdadeiras e elas são transformadoras. Quando alguém lê e é tocado pelo poder da palavra, há mudança, há transformação, há aquele desejo de consertar o que está errado. Isto é o que produz a palavra. A palavra confronta, a palavra ela incomoda, porque tem coisa para acertar, a palavra está lá mostrando o que você tem que acertar na sua vida. E essa conduta cristã que Paulo recomendou a Tito que falasse, é tudo isso, né? Então ele começa assim no capítulo 3, ele fala, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Em outra passagem a Bíblia fala que a autoridade não foi constituída para os retos, para os corretos, mas sim para aqueles que estão em pecado, que estão em desobediência, que estão fora da lei. Aliás, você vê um policial na rua, você tem que honrá-lo, porque ele está a serviço, ele está lá para zelar, não é? Então, as autoridades que são constituídas são para o bem daqueles que são honestos, mas aqueles que não são honestos,
Eles não podem ver lá um policial, não pode ver lá uma batida policial que, né, tem culpa no cartório. Mas é o que ele está falando. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Se você fizer o que é correto, o que é bom, você não tem que temer a autoridade. Ela não foi constituída para te punir. Embora nós sabemos, né, no contexto que nós vivemos, as injustiças que estão sendo feitas, pessoas inocentes sendo perseguidas, é o homem pecador, um homem fora dos propósitos de Deus, ele comete erros. Mas nós estamos vendo aqui as instruções como um cristão deve se comportar. Estamos falando da conduta cristã, naquela época de Tito e na época de hoje também. Versículo 2 do capítulo 3 de Tito. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Serve para você hoje? Claro, não caluniar ninguém, né? Sejam pacíficos, amáveis. Se é uma coisa linda que nós devemos ser, é levar paz, pacificação. Hoje se fala muito, o Brasil precisa de pacificação. Mas as pessoas, elas, ao invés de tentar pacificar, elas fomentam para tentar maior distúrbio entre, né, as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, como um exemplo aqui nós estamos dando. Não caluniar ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ser manso. Você já viu alguém brigando e um gritando, um falando mais alto que o outro? Aí chega alguém e com uma palavra mansa. Calma, o que aconteceu aqui? Espera um pouquinho. Vamos ver aqui. Às vezes tem que separar mesmo, mas pera, vamos ver os dois lados. Alguém que tenha equilíbrio, né? Sensato, piedoso, manso, firme no falar. As pessoas respeitam, peraí, né? Ele está a fim de consertar a situação. Porque quem está brigando não está vendo o contexto, está vendo o seu lado. Mas quem está de fora, uma pessoa pacificadora, ela vai, pera um pouquinho, você está errado nisso e você está certo nisso e vice-versa. Então vamos colocar os pingos nos is aqui. Então é isso que a conduta cristã tem que ser. Meu irmão, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não é um pacificador, não age com mansidão, a gente explode. Será que estamos tendo a conduta cristã que o Senhor espera de nós? É para nós pensarmos. Quantas vezes você e eu perdemos a paciência? Quantas vezes você e eu explodimos mediante uma situação que a gente teria que ter paz, teria que trazer paz, teria que trazer segurança. E a gente fomenta, joga lenha na fogueira, como a gente costuma ouvir por aí, né? Então, é para a gente parar um pouquinho. Que comportamento eu estou tendo na minha vida, no relacionamento com as pessoas que convivem comigo? Que comportamento eu estou tendo? O que as pessoas estão vendo em mim? É algo de uma conduta cristã ou é algo igual ao mundo? Então, ele diz que ele é cristão, crente, mas ele faz a mesma coisa que o outro faz. O outro xinga, o outro briga, o outro calunia, o outro mente, e ele faz a mesma coisa. Meu irmão, olha a responsabilidade. A conduta cristã é contra todas essas coisas. Então, a gente tem que ter ciência daquilo que nós temos que fazer. Não caluniar ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. É com todos. Não é essa classe aqui eu sou manso, a outra classe eu explodo. Não é com todos os homens, as pessoas que convivem conosco. Versículo 3 do capítulo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. O que Paulo está falando a Tito aqui? Olha, nós tivemos um tempo como eles estão tendo. Pessoas que brigam, pessoas que não têm paciência, pessoas que enganam, pessoas que fazem toda espécie de males, que se dedicam aos prazeres carnais. No passado a gente fazia isso. E as pessoas, quando têm um encontro com Jesus, quando reconhece o amor que Deus tem, né? Por isso que eu falei a graça da salvação, o presente da salvação, a transformação. Então tudo aquilo que a gente fazia, quando a gente recebe Jesus no coração, a gente convida Jesus para entrar no coração e pede perdão, porque quem é que não tem pecados? A gente abandona, como nós lemos aqui, nós temos que abandonar as coisas passadas, deixar, renunciar à impiedade, às paixões mundanas, renunciar o que fazíamos. Então aí a gente vai poder entender
que eu passei por um momento de transformação. E é isso que a conduta cristã tem que mostrar. As pessoas têm que ver em você e em mim, esse cara mudou. Nossa, houve mudança. Não foi só da boca para fora. Estou vendo comportamento, estou vendo serenidade, mansidão naquilo que ele fala, equilíbrio. A pessoa é desequilibrada, a pessoa que perde, sabe aquele cara que explode? Depois ele se arrepende, mas aí é tarde, já magoou, já perdeu o emprego, porque brigou na hora errada com o chefe, explodiu. Aí, agora que caiu a ficha, não, agora é tarde. Mas a pessoa que tem um equilíbrio, que vive uma conduta cristã conforme nós estamos vendo Paulo recomendando a Tito para falar com aquelas igrejas, a gente não vai ter essas inconveniências. Não vou perder emprego de bobeira, não vou explodir com alguém, não vou ficar criando inimizades. Pelo contrário, eu vou semear a paz. Eu vou ser o peso na balança. Eu vou mudar a situação com a ajuda do Senhor, naturalmente, porque Jesus no teu coração, você tem força através do Espírito Santo de ser útil, de poder mostrar a diferença. Então, a conduta cristã, pensa nisso, a conduta, que conduta eu estou tendo? O que as pessoas estão vendo em mim? Que conduta eu estou deixando transparecer para as pessoas que me veem? Todo dia, né? Todo dia eu convivo com pessoas. Alguns dão aula, alguns estudam, alguns trabalham, alguns estão dentro de casa, alguns conversam com as pessoas chegadas, parentes, vizinhos. Todo esse círculo de pessoas, que conduta elas estão vendo em mim? Eu sou o mesmo antes de ser alcançado por esta graça salvadora, ou eu mudei depois que eu recebi essa graça, esse presente maravilhoso que é a salvação? Então é isso que ele está falando. No passado a gente era igual a esses homens, a gente critica as pessoas porque tem esse comportamento, mas quando a gente olha para o passado, a gente vai ver que nós éramos iguais. Só houve mudança quando Jesus entrou no coração. Então é isso que ele está mostrando, as pessoas têm que entender, têm que ter paciência com as pessoas. A pessoa que está maltratando a outra, que está desobedecendo às autoridades, que está subjugando umas às outras, porque ainda não tiveram uma mudança, uma transformação para ter uma conduta diferente, uma conduta cristã. Então Paulo está salientando aqui, houve tempo que no passado nós fazíamos igualzinho. Então agora, vamos entender, né? Nós vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Ser detestável é terrível, hein? A pessoa saber que é detestável, né? Olha, as pessoas me detestam, a forma que eu sou, é terrível, mas é gostoso ouvir, poxa, você é legal, hein? Você chegou aqui e trouxe paz. Quando você fala, a gente sente serenidade, né? Sensatez, não é gostoso ouvir isso? Mas também é terrível ouvir, olha, ninguém gosta de você aqui, você é detestável aqui, terrível isso. Era o que ele está falando. No passado a gente era assim, a gente vivia, né, na maldade, na inveja, no pecado do mundo e sendo detestável entre as pessoas. Talvez dentro da própria casa, né? Já veio bêbado, chegou drogado, chegou brigando, chegou derrubando tudo, quebrando tudo. Quanta gente não destrói o lar por causa de vícios, né? Não tem forças de serem libertos, mas tem uma boa notícia para você. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus entrando no coração, e aí está na esfera do teu querer. É você pedir, tomar uma atitude de eu quero Jesus no meu coração. Perdoe meus pecados, transforme minha vida, e ele vai transformar, ele vai mudar. Mas existe o teu passo de fé, a oportunidade que você tem que fazer para que Jesus possa fazer aquilo que ele quer fazer, a mudança na sua vida. Então, essa conduta de vida, no passado a gente era assim. Se você analisar aí o teu passado, cada um vai ter um tipo de coisas que se arrependeu. Puxa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu brigava por nada, eu era nervosinho, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu estou falando que todos nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Mas graças a Deus, eu já vejo na minha vida muitas mudanças, não pelo meu mérito, pela misericórdia do Senhor. Ele já foi tratando, já foi mudando, e esse processo é constante, é contínuo. Nós estamos em constante transformação. Quando a gente quer a santidade no Senhor, é buscar diariamente. Diariamente eu tenho que me alimentar da palavra, diariamente eu tenho que ter um relacionamento com Deus, eu tenho que orar para o Senhor, tenho que ter essa liberdade de buscar a presença do Senhor. Então estamos em constante mudança. E é o que ele fala aqui, né? Antes a gente era daquele jeito. Agora que nós mudamos, né? Tem que deixar as coisas passadas. E no versículo 4 ele continua, mas quando da parte de Deus
Nós éramos daquele jeito. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que coisa linda, não é por nossa bondade, o nosso mérito, não. Quando Jesus, da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que veio para mudar, transformar, para entrar no teu coração, no meu, para mudar a tua vida e a minha, para consertar o que está errado. Então ele falou, não é porque a gente tinha mérito, não é porque nós fizemos coisas boas. Prática de boas obras é necessária e é dever de cada cristão. Mas não são as práticas das boas obras que vai mudar a sua vida, Ele está falando aqui que foi quando, da parte de Deus nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Nós nos encaixamos aqui, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou sobre nós generosamente. Você não paga nada pela graça. A graça é um favor imerecível. É um presente de Deus. Mas basta você abrir o seu coração e querer este presente de Deus. Ele continua no versículo 7 do capítulo 3. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nós tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, quando a gente reconhece o que Jesus fez, a gente se torna herdeiro de Jesus. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus. E nós vamos, então, receber o quê? A eternidade. Como ele fala aqui, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Essa é a nossa esperança, a viva esperança. A viva esperança tem que ser reavivada a cada dia, porque o Senhor está voltando. Então, pela graça, nós somos salvos, A graça da salvação, o grande amor de Deus. E aí, para concluir, no versículo 8, ele fala assim, fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, tais como são excelentes e úteis a todos os homens. Então, o que ele está falando aqui? Esta palavra é fiel. Nós estamos lendo algo que é fiel. E é para a gente fazer o quê? Se empenhar. Olha, se empenhe na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, meu irmão, não é pela nossa força, pelo nosso braço, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade. Não, é pela graça do Senhor. A graça salvadora, A graça da salvação. Espero que você reconheça que Deus te amou de tal maneira que mandou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por você. Que você o aceite bem gostoso no seu coração. Se você ainda não fez, a oportunidade está franqueada a todos, Deus sempre deu e sempre dará chances de oportunidade de salvação. Eu quero orar por você. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ore comigo. Não sei, não conheço você, talvez você que está me vendo nunca, talvez me ouviu por esse canal de YouTube, ou mesmo, talvez você nunca foi em uma igreja evangélica, mas é a palavra que nós estamos pregando. Estamos aqui falando denominações, estamos falando da graça salvadora de Jesus. Amém? Então, se você quiser orar, convidando Jesus para entrar no seu coração, repita comigo essa pequena oração. Olha, é pequenininha assim. Só que tem um valor imenso quando a gente fala de coração. Não falo da boca para fora. Ele está mandando falar, eu vou falar, mas eu não estou nem meditando o que eu estou falando. Não adianta. Eu tenho que meditar. O que eu vou orar para você não ser pego de surpresa? Como é que eu vou repetir uma oração se eu não sei nem o que ele vai falar? Você vai repetir uma oração que eu vou falar que Deus me ama, que ele mandou seu filho para morrer por mim, que eu sou pecador, todos nós somos, que eu preciso do perdão, peço perdão e ele vai me perdoar, não porque eu mereço, não é mérito, é graça salvadora, e que ele possa entrar agora, que eu pedi perdão dos meus pecados, entrar no meu coração. E aí sim, Senhor, escreve meu nome lá no livro da vida. Ou seja, o meu passaporte já está garantido quando eu morrer, porque a eternidade já está garantida. A eternidade. Eu estou falando, olha,
você estará seguro por 1000 anos. Depois acaba o teu prêmio de segurança. Não, é eternidade, não tem fim. A vida aqui é muito curta, né? Muitos lutam, gastam toda a energia, todo o sacrifício para viver uma vida de 90, 100 anos no máximo, quando muitos chegam um pouco mais de 100 anos, mas já está esgotado, já está totalmente debilitado. Mas a eternidade não tem fim. Então, é a nossa viva esperança. Se você quiser repetir essa oração, repita comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de ter ouvido mais uma vez a tua palavra. E eu entendi que essa graça salvadora pode me alcançar. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que são muitos. O Senhor conhece os pensamentos, palavras, atitudes, todos os meus pecados. Perdoa, Senhor. E limpa, Senhor, purifica a minha mente, o meu corpo e o meu coração. Entra também, Jesus, eu te convido para entrar no meu coração, para fazer uma mudança completa, mudança de vida. Só o Senhor pode. E eu te peço, Senhor, entra mesmo no meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve também o meu nome no livro da vida lá no céu. E eu te agradeço, porque o Senhor me esperou, me aguardou até aqui. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Você não teve que pagar, porque alguém já pagou o preço por você. Jesus já derramou o sangue dele naquela cruz. Você fez uma oração, se foi de coração, Jesus entrou no seu coração. Daqui para frente, precisa acontecer e vai acontecer uma mudança de vida, de dentro para fora. Mas eu quero agora, você não precisa repetir essa oração, caso você já tenha feito ou fez agora, mas eu quero pedir a Deus que esteja abençoando você que fez essa oração, tá bom? Pedir a Deus que te dê forças para permanecer firme, fiel, convicto que Jesus agora habita no seu coração, que você agora não é uma criatura de Deus, né? Porque todos nós somos criados por Deus, mas aquele que fez isso que você fez, recebendo no seu coração, torna-se filho de Deus. É diferente, hein? Ser criado é uma coisa, ser filho é outra. Todos nós somos criados, todos nós somos criaturas. Tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus, pelo poder da sua palavra. Mas Deus soprou nas nossas narinas, quando Ele nos formou do pó da terra, nos deu fôlego de vida, o Espírito de Deus, que é eterno. Então esse Espírito não morre nunca. Então você agora tem a certeza que Jesus habita no seu coração. Curve mais uma vez a sua cabeça. Senhor, obrigado a Deus pelas pessoas que estão me vendo, me ouvindo. Muitos já te conhecem, outros te aceitaram agora. Eu te peço, Senhor, continue abençoando, fortalecendo, renovando as forças de cada um, dando-nos sabedoria, discernimento, capacidade, direção, orientação que venha do Senhor, para vivermos de uma forma piedosa, justa, sábia, neste mundo caído, neste mundo perverso, que possamos fazer a diferença. E aqueles que fizeram esta oração, Senhor, dá uma experiência singular, para que eles possam saber que o Senhor de fato entrou em seus corações, que de fato está em processo acontecendo de mudança, de dentro para fora. Abençoe estas vidas, eu te peço, cada um de nós, que tenhamos também uma semana de paz, feliz, abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana abençoada, viu? Recebe a bênção e depois dá um abraço gostoso em alguém que estiver ao seu lado aí. Se não tem ninguém ao seu lado, quando você encontrar alguém, abraça com o amor de Cristo, amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço gostoso aí. Deus te abençoe, uma ótima semana.